Bom, pessoal, essa é uma aula onde a gente vai revisar rapidamente algumas operações do Octave e, bem, eu vou revisar o que está nas seções 2 e 3 do plano de ensino de vocês. Bem, apresentando novamente rapidamente o Octave, já que fazem, sei lá, 3 meses. Aqui no navegador de arquivos, a gente pode navegar pelos arquivos do nosso computador através desse ladinho aqui e ver o que está em cada uma das pastas. Isso também pode ser acessado aqui, clicando nessa pastinha azul, e aí a gente procura no computador o que a gente quer e a pasta que a gente abrir ali vai ser jogada aqui, vai ficar aberta aqui também. Aqui nós temos a janela de comandos, que funciona basicamente como uma calculadora. No ambiente de trabalho, a gente vai conseguir ver as variáveis que estão armazenadas, e no histórico de comandos a gente vê o que é que foi os últimos comandos que foram executados. Eu sugiro que vocês deixem o Octave de vocês nesse formato para que seja mais fácil de vocês linkarem as coisas enquanto vocês estiverem fazendo as atividades. Essas janelas, elas podem ser mudadas ao clicar e arrastar, então eu posso arrastar a janela para um lado e outro, certo? E eu posso deixar ela como eu quiser, embora seja meio chatinho de fazer isso. E aí eu também posso trabalhar com essas janelas desligadas do Octave original, certo? Clicando num iconezinho como esse daqui, e se eu quiser voltar a integrar ela ao Octave, eu clico nesse iconezinho aqui. E eu também posso ajustar aqui e tal. Bem, nesse primeiro momento a gente vai revisar rapidamente as operações com matemática básica, e essas operações elas vão ser, eu vou fazer todas elas aqui na janela de comandos. Então, soma, para eu somar eu vou ter isso aí, para eu subtrair normalmente, para eu multiplicar vou usar o asterisco, para dividir vou usar essa barrinha. Eu também posso usar a barrinha de forma invertida, essa barrinha aqui, e aí ele faz a divisão da direita para a esquerda. A potenciação, ela vai ser feita com o uso do acento circunflexo, então 12 ao quadrado eu escrevo dessa forma, 1 15 elevado ao cubo eu escrevo dessa forma. A gente precisa lembrar também que os decimais no Octave, eles são separados por ponto. Então, se eu digitar 1,23 mais 2, a gente vai ter isso aqui que a gente não sabe bem o que significa, certo? A gente vai ter duas respostas e, bem, não é isso que a gente deveria ter, né? O separador é o ponto. Então, nós temos isso aí. Aí, o Octave, ele funciona quando a gente quer fazer mais operações com ele, ele obedece a ordem das operações. Então, primeiro ele vai executar a potenciação, depois ele vai executar a divisão e multiplicação, o que vier primeiro, e depois ele vai executar a soma e subtração, o que vier primeiro. Então, se eu digitar 2 mais 3 vezes 6, ele vai executar primeiro 3 vezes 6. Se eu quero fazer isso tudo numa única linha e fazer o 2 mais 3 primeiro, posso fazer isso aqui. E aí, o resultado disso vai ser diferente, certo? Caso vocês precisem usar uma operação que envolva mais, né, tipo parênteses, colchetes e chaves, às vezes o Octave funciona. Então, por exemplo, 2 mais, abre colchetes, 3 vezes, abre parênteses, 3 mais 6 dividido por 8, fecha parênteses, fecha colchetes, mais 7, ele vai calcular isso aqui. Só que os colchetes, eles estão ligados a matrizes, então eu sugiro que vocês não usem colchetes para fazer essas operações. O que eu fiz aqui agora foi simplesmente clicar para cima, e quando eu clico para cima eu acesso as linhas anteriores. Se eu clicar dessa forma, ele vai funcionar.
Só que eu sugiro que vocês substituam isso, os colchetes, por parênteses sempre, certo? E aí, cada parênteses que é aberto precisa ser fechado. Então, por exemplo, se eu não tivesse fechado esse último parênteses, muito provavelmente eu ia ter um erro. Nesse caso aqui, o Octave ele não está conseguindo calcular. Percebam que toda vez que ele calculava, apareciam esses dois sinalzinhos aqui, quando ele acabava de calcular. Nesse caso, ele está fazendo um cálculo, ele entrou num loop infinito aqui e ele não está conseguindo calcular isso, porque está faltando esse parênteses. Quando a gente quer que o Octave saia desse loop, a gente pode clicar em Ctrl C. E aí, olha só, apareceu os dois maiores ali, né? Esse sinalzinho aqui que eu me refiro. E aí, bem, essas são as operações básicas, então, com o Octave. No entanto, a gente pode querer armazenar esses resultados em alguma variável. E para a gente fazer isso, a gente pode dizer que uma variável vai receber um determinado valor. Então, por exemplo, eu posso dizer que a variável A vai receber 6 mais 3 vezes 2. E aí o que acontece? Essa variável ela vai vir parar aqui no ambiente de trabalho. Então, está aqui a variável A, ela está me dizendo que é da classe double, que a gente vai ver mais para frente, que ela tem dimensão 1 por 1 e que o valor dela é 12. Inclusive, eu quero que esse valor ele apareça do lado da variável, então eu vou mudar ele para cá para que fique mais claro. Essa dimensão está relacionada aos seguintes: todos os números que o Octave trabalha, ele considera como uma matriz. Então, quando eu tenho um escalar, como nesse caso, que é o 12, ele considera como isso sendo uma matriz 1 por 1. E esse ANS que nós temos é de answer, e ele vai indicar o último resultado que o Octave calculou e que a gente não atribuiu uma variável. Então, percebam que agora o ANS vale 20,25, e se eu fizer aqui 2 mais 9, esse ANS vai mudar para 11, tanto aqui quanto aqui, certo? E aí a gente precisa lembrar, a gente pode atribuir variáveis a qualquer coisa, e eu posso atribuir uma variável de nome Aldair, por exemplo, igual a 39. Pensei nisso agora. E aí a variável Aldair vai ficar armazenada aqui e vai ter o valor 39. Ok? E aí a gente só precisa ficar atento a algumas coisas com relação às variáveis. Bem, esse ANS, então, vai indicar qual é a última saída que foi dada pelo Octave, certo? Isso que está falando aqui é um slide que foi feito de MATLAB, mas as operações são idênticas. E a gente está, inclusive, usando o Octave porque ele é altamente compatível com o MATLAB, que é um software caro, e o Octave é um software livre. Sobre as variáveis, elas sempre vão ser. O Octave sempre vai diferenciar as maiúsculas e as minúsculas. O nome das variáveis pode ter até 31 caracteres. Se você colocar mais do que isso, ele vai ignorar, certo? E as variáveis sempre devem começar com uma letra, que pode ser seguida de letras, dígitos ou underline, certo? Não pode outros sinais no nome das variáveis. Algumas palavras, elas já têm um valor pré-definido ou já têm uma função no Octave, que são essas palavras que estão aqui, certo? E aí a gente já tem algumas outras definidas, que é pi, esse bip faz o computador soar um bip. O i e o j, eles têm o valor raiz de -1. O inf significa infinito e assim por diante. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar sobre variáveis. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é abrir um editor e usar esse editor para fazer nossos cálculos, porque com ele a gente consegue armazenar quais foram os comandos que foram dados de uma forma mais fácil e, inclusive, salvar todo esse editor e executar no momento posterior.
Para isso, eu digito edit e dou enter, e aí ele vai abrir esse editor aqui. Eu gosto de usar o editor em cima da janela de comandos. Nesse editor eu posso digitar exatamente as mesmas coisas que estavam na janela de comando, então eu vou lá, Aldair é igual a 2 vezes 9. Só que aí quando eu clico Enter não acontece nada. Para que as coisas aconteçam nesse editor, eu posso fazer isso de duas formas. Então, se eu quero executar esse comando aqui, eu posso selecionar essa linha. Isso que estava aqui foi executado e vai ficar aqui, certo? E aí, se eu tiver mais algumas linhas e eu quiser que isso seja executado tudo de uma forma sequencial, eu posso clicar nesse botãozinho que está aqui. Só que ao clicar nesse botão, eu preciso que isso seja salvo. Então, eu vou salvar isso lá numa pasta de ILP. Vocês devem criar uma pasta para vocês. E eu vou criar na aula 2 e eu vou dizer que isso aqui é exemplos.m. E aí eu salvei lá. E aí eu troquei de diretório aqui e agora eu consigo visualizar nesse diretório tudo que está lá na aula 2. Bem, então se eu executar tudo isso aqui, ele vai executar todo esse programa, certo? Agora a gente vai fazer um exemplo, então, e nesse exemplo a gente vai construir rapidamente um programa que calcule a média de duas notas. E aí percebam que tudo isso que eu escrevi depois do símbolo de porcentagem, porque isso aqui vai ser considerado como um comentário. Então, o Octave ele não vai ler isso, certo? Para a gente calcular a média entre duas notas, a gente vai entrar com uma nota 1, que eu vou chamar assim, e a gente vai entrar com uma nota 2. E aí eu vou dizer que a minha nota 1 é 7, que a minha nota 2 é 10 e eu quero calcular a média entre isso. A média, que eu vou chamar de média sem acento, porque as variáveis não aceitam acentos, vai ser a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. E aí, se eu executar isso aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a média deu 12, mas obviamente a média não é 12. E o problema daqui é que eu não usei parênteses para executar esse comando, certo? Porque eu preciso primeiro fazer a soma e depois dividir isso por... E também talvez não seja interessante eu mostrar as notas na saída desses comandos, certo? E aí, para eu não mostrar as notas, eu posso usar esse ponto e vírgula aqui. E aí, executando isso aqui, a gente vai ter somente a saída com a média. A gente também pode colocar as variáveis ou os comandos um do lado do outro, se for necessário, mas eu prefiro colocar eles um embaixo do outro. E a gente também pode separar eles com uma vírgula, e executando isso, a gente vai ter isso aqui. Só que aí, aqui não tinha ponto e vírgula na nota 7, então ela apareceu. Então, posso fazer isso e, novamente, tem aqui como saída somente a média. Aqui na janela de comandos que está embaixo, às vezes as coisas ficam poluídas, porque a gente fica fazendo alguns testes e, bem, tudo fica aparecendo aqui. Eu posso limpar tudo isso que está aqui na janela de comandos executando o comando clc. Ele vai limpar tudo. E aí percebam que eu tenho várias variáveis que estão armazenadas aqui. Se eu quiser limpar alguma dessas variáveis, ou seja, excluir uma dessas variáveis, eu posso usar o comando clear e o nome da variável. Nesse caso, eu excluí só a variável A. Se eu quiser limpar a variável nota 1, digito isso aqui. E aí,
Se eu quiser excluir todas as variáveis, eu posso digitar clear e com isso eu excluo todas as variáveis. E aí também é interessante eu ter escrito as coisas aqui no editor, porque aí eu dei esse clear e as coisas continuam aparecendo aqui para mim, os comandos que eu dei. Então, eu posso executar isso aqui e aparece somente aqui a média é 8,5. Existem outras funções matemáticas que a gente pode usar o Octave para calcular. Inclusive, ele é muito usado em cálculos numéricos e é por isso que a gente escolheu essa ferramenta. Então, eu vou criar um novo script aqui e eu vou falar de algumas outras funções matemáticas, certo? No primeiro momento, eu vou falar sobre trigonometria. O Octave ele tem todas as funções trigonométricas que a gente pode imaginar. Então, eu posso calcular, por exemplo, quanto é o cosseno de 30. E se eu executar isso aqui, cliquei F9, eu vou ter 0,15. Só que a gente sabe que o cosseno de 30 ele é raiz de 3 sobre 2. Se eu executar raiz de 3 dividido por 2, nós vamos ter 0,86. O que está me indicando que tem alguma coisa errada aqui. Ou que, na verdade, esse cosseno aqui está calculando isso de uma forma errada. E isso está acontecendo porque o Octave ele calcula as funções trigonométricas usando radianos. Então, esse ângulo que está aqui de 30 graus, se eu puser ele em radianos, que é π dividido por 6, eu vou ter que o valor dele, executando isso aqui novamente, é o raiz de 3 sobre 3, ou 0,86603. Ok? Caso às vezes vocês precisem usar os ângulos em radianos, mas vocês não lembram como, como transformar os ângulos de graus para radianos, a gente pode usar uma função que se chama rad2deg, essa função aqui. E essa função aqui, na verdade eu vou escrever ela aqui, ela vai transformar os ângulos de... Na verdade, a gente quer o contrário, né? A gente quer de graus para radianos. Então, eu vou usar a função deg2rad, que ela vai transformar de degrees to radianos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 graus e vou executar isso daqui. Opa, parece que a gente não tem um erro. Não existe essa função aqui, certo? Então, uma das coisas que eu vou fazer é procurar o que é que eu posso achar sobre isso. Eu vou usar um comando de ajuda do Octave, que é esse comando help. E aí, nesse comando help, eu vou colocar deg2rad. E aí ele não achou esse deg2rad. Então, eu vou usar um outro comando que é doc deg2rad. Esse doc vai abrir a documentação do Octave e vai me mostrar tudo que tem sobre tudo que tem relacionado a essa palavra deg2rad. E aí está dizendo, your source did not match any documents. Ou seja, a gente não achou nada. Então, eu vou procurar só aqui degree, que é graus em inglês. E aí tem uma coisa aqui, ó, to convert from degrees to radians, certo? Então, ele já está explicando aqui como que eu posso fazer isso. E aí eu vou dar uma procuradinha. Caso vocês não tenham não consigam ler isso em inglês, vocês podem colocar isso no tradutor facilmente, certo? E aí ele está explicando aqui, ó. To convert from degrees to radians, multiply by
multiplique por... Tá, para converter de graus para radianos, multiplique por π sobre 80, sobre 180, ou use a função deg2rad. Tem um 2 aqui, onde eu coloquei aquele to lá, certo? Então, eu vou... Aqui embaixo tem explicando como essa função funciona. E essa função funciona da seguinte forma: eu tenho que digitar essa palavra e dentro dos parênteses, após ela, eu preciso digitar o ângulo em graus. Então, posso fechar isso aqui. E aí, o que nós tínhamos era isso aqui. E aí, se eu executar isso aqui, nós vamos ter 0,52, que é esse ângulo em radianos. E aí, caso eu não queira ficar transformando isso todas as vezes, e eu quero calcular, por exemplo, o seno de 60 graus, eu poderia digitar assim, mas eu sei que esse 60 não é 60 graus, é 60 radianos, então eu posso escrever deg to rad de 60. E aí o que vai acontecer? Ele vai primeiro executar o que está aqui dentro, ou seja, primeiro ele vai executar, vai transformar os 60 graus de graus para radianos e depois vai calcular o seno disso. E aí o seno disso deu 0,86. E aí existem todas as outras funções que vocês podem consultar numa lista no material. Existem também as funções exponenciais. A gente já viu que o principal exponencial é a gente pode, por exemplo, 5 elevado a sexta, eu posso escrever dessa forma. Então, vou chamar isso de x1. E que também a gente pode usar o exp. O exp é outra função que nos ajuda a encontrar exponenciais. Mas o que é o exp? Então, vamos lá. Exemplo 2, vamos calcular o exp de 1 e ver o que isso vai me dar. Calculando o exp de 1, nós vamos ter 2,7183. O exp ele vai me dar o resultado de e elevado a alguma coisa. Então, vou comentar aqui. Isso é igual a e elevado ao que está dentro dos parênteses. E aí eu vou deixar esse comentário aqui para vocês poderem acessar depois. Aí a gente também tem as funções logarítmicas. Bem, a gente tem que cuidar com o log e com o ln, porque quando a gente digita log de 2, por exemplo, a gente está calculando o logaritmo natural de 2 e não o logaritmo na base 10. Então, isso é, vou comentar aqui, logaritmo natural. E aí, para eu calcular na base 10, os logaritmos na base 10, eu posso usar a função log10. E aí, se eu colocar 10, por exemplo, eu sei que isso aqui vai ter que dar 1, não é? Então, tá aí o exemplo 4 deu 1. E existe um outro logaritmo, que é o logaritmo na base 2. O logaritmo na base 2 é o log 2, e eu vou colocar aqui de 4, porque a gente sabe que isso aqui vai ter que dar 2. Só para experimentar. Então, não existem muitos outros logaritmos, e a gente sabe que se eu precisar de logaritmos em outra base, eu posso usar a mudança de base, usando aquela divisão de logaritmos para fazer os cálculos. Existem várias outras funções que já são pré-definidas no Octave, que elas ajudam bastante a gente em diversas situações, e essas funções elas podem ser consultadas na documentação do Octave. Então, a gente viu, por exemplo, que existem funções para que a gente arredonde um número. Então, eu não sei qual que é essa função. E aí, eu só sei que eu quero arredondar.
Aí eu vou lá e pesquiso no Google, caso eu não saiba inglês, e eu sei que arredondar tem alguma coisa a ver com round. E aí, quando eu abro a documentação disso aqui, eu tenho o seguinte, eu encontro duas funções, o round e o round_b. Aí quando eu dou o round, aparece outras funções aqui, que eu posso ler, mas tem uma função mesmo que se chama round, que ela retorna o inteiro mais próximo de x, e x é esse número que vai dentro dos parênteses. E aí tem o round_b, que está explicando aqui o que é, e a gente pode jogar isso aqui no Google Tradutor. E existem várias outras funções que a gente pode utilizar e a gente pode pesquisar tudo isso usando essa documentação. E outra coisa, é claro, que é bem fácil da gente utilizar é o nosso Google, né? Então eu vou lá, como arredondar no Octave. E aí vai ter algumas coisas explicando. Então aqui tem, por exemplo, arredonda o valor de x. E aí eu entro aqui, dou um Ctrl F para procurar e procuro arredonda. E aí aqui já tem algumas funções que estão explicando. Então, por exemplo, ABS de x, ele vai dar o módulo de x. E tem outras funções que estão sendo explicadas aqui. Além de falar sobre as operações e sobre como declarar variáveis e sobre algumas funções pré-definidas do Octave, a gente viu que o Octave ele mostra alguns formatos numéricos para a gente. Então, quando eu digito pi, por exemplo, aqui na janela de comando, ele aparece esse número com 4 casas decimais. Mas eu posso mudar o formato desse número para format long, por exemplo, ele vai dar um formato mais longo. E aí, se eu digitar pi de novo, ele vai aparecer esse número com 16 dígitos, ou com 15 casas decimais nesse caso. Tem alguns outros formatos que são interessantes, e um deles é o formato de número racional, ou seja, na forma de fração, que é o format hat. E aí, se eu digitar pi, ele vai me dar uma aproximação do pi na forma de fração. Tem um outro formato que é interessante, que é o format bank, que ele vai dar os números com um formatinho de dinheiro. E aí, a gente pode fazer todos os nossos cálculos em qualquer um desses formatos. Então, o que vai aparecer na tela são esses números aqui. Mas, internamente, o Octave vai fazer todas as operações utilizando todos os dígitos que ele pode utilizar. Então, esses formatos são interessantes para a gente visualizar, mas os cálculos do Octave não vão ser afetados por isso. E para a gente voltar para aquele formato original, a gente usa o format short, que é o formato com 4 casas decimais. E aí, se eu digitar pi, eu volto a ter aqui o 3,14. Aqui a gente tem alguns outros formatos, certo? Então, explicando o que é, eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Também está falando sobre operações com números complexos, certo? E vocês podem dar uma olhadinha nisso aqui, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais nesses conteúdos, embora a gente já tenha visto isso em aula. Bom, essas são as operações que a gente já tinha visto em sala, e uma das coisas que eu queria falar com vocês e acabou não dando tempo é que o Octave ele também serve para fazer cálculos simbólicos. Então, a gente pode simplificar operações, a gente pode calcular derivadas e integrais, tudo isso usando o Octave. Só que o Octave ele não tem um pacote pré-instalado para a gente fazer cálculo simbólico, mas a gente pode instalar esse pacote no Octave. Então, se vocês acessarem esse site aqui, Octave, tananã, tananã, aqui vai abrir essa página de inicial, e aqui tem uma aba chamada Packages.
E nesse package tem vários pacotes que vocês podem adicionar no Octave. E a gente está interessado, basicamente hoje, nesse pacote que se chama Symbolic, certo? Então, a gente vai instalar esse pacote aqui no Octave. Para a gente instalar esse pacote no Octave, a gente vai vir aqui no Octave, eu vou dar um clear aqui, eu vou dar um CLC para que a tela fique limpa. E a gente vai digitar o seguinte comando. Num primeiro momento, a gente vai digitar esse comando aqui, na janela de comando, que é o pkglist. Esse comando ele vai listar todos os pacotes que já estão instalados no Octave. E aí vocês vão procurar se já existe o pacote Symbolic. No meu caso, esse pacote já existe. Se no de vocês existir, ótimo. Se não existir, vocês vão digitar o seguinte comando: pkg install -forg e aí o nome Symbolic. Essa sintaxe ela serve para vocês instalarem qualquer um daqueles pacotes daquele site. Então, esse comecinho sempre vai ser igual e aí por último vocês digitam o nome do pacote. Aí dá um Enter, vai ter que esperar um pouquinho até o pacote fazer um download. E aí, se acontecer um erro, como aconteceu no meu caso, existe uma outra alternativa. Nessa alternativa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na internet, aqui, Symbolic Bundle Forge. E aí, nós vamos clicar nesse item aqui do GitHub. E aí, a gente vai fazer o download desse documento aqui. Esse download vai ser feito, escolha uma pasta onde isso não possa ser excluído, eu excluí salvar nessa pasta aqui. Aí eu já tinha, eu não vou substituir, vocês vão clicar em sim para salvar, certo? E aí a gente vai voltar aqui no Octave, a gente vai clicar aqui e navegar até aquela pasta. Aquela pasta eu chamei de MATLAB, e aí eu vou selecionar essa pasta e essa pasta vai estar aqui. E aí a gente vai dar o seguinte comando, pkg install, e aí aqui do lado a gente vai digitar esse nome aqui exatamente como ele está. Então vai ser symbolic win, tananã, tananã. E aí vai dar um Enter. E aí eu espero que isso funcione. Depois que acabar de fazer essa instalação, o pacote deve estar aparecendo na lista de vocês. Então digitem pkglist e vejam se o pacote Symbolic está aqui. Bem, ele está, então eu posso começar a usar esse pacote Symbolic. Sempre que eu quero usar um pacote, eu quero usar cálculos algébricos, eu vou precisar chamar esse pacote. Embora ele esteja instalado, eu não consigo usar ele. Então eu preciso dar load, ou melhor, pkg load symbolic. E aí com isso eu carrego o pacote simbólico. E eu posso começar a usá-lo. Vamos ver então alguns exemplos de como o Octave faz alguns cálculos algébricos. Eu preparei alguns aqui pra gente, e a primeira coisa que a gente vai fazer é ver como que o Octave encontra os zeros de uma equação, os zeros de uma função, ou como ele resolve uma equação. Então, vamos lá. Lembrando que a primeira coisa que eu sempre vou ter que fazer é escrever pkgload e o nome do pacote, que nesse caso é simbólico. No primeiro caso, eu vou trabalhar com uma única letra, que é a letra X. Então, eu preciso indicar para o Octave que o X agora ele vai ser
um caractere simbólico. Então, eu vou fazer isso para carregar e isso para dizer que o x é simbólico. Então, percebam aqui no ambiente de trabalho que a classe do x ele é sim de simbólico. E agora eu vou escrever a função, e essa função é f, eu vou escrever igual a x mais 3, e eu não preciso mostrar isso, e eu quero mostrar como encontrar a raiz dessa função. Eu coloquei esse exemplo porque a gente sabe qual é a solução disso aqui, a solução é menos 3, então simplesmente eu dou solve f. Então, vou executar o f, que também vai ser simbólico, e vou dar um solve f. E aí está me dizendo que a resposta disso é um número simbólico, e esse número é menos 3, certo? A gente encontrou então a raiz para essa equação. No próximo exemplo, a gente tem aqui uma função g. E eu vou colar essa função aqui, só que para colar essa função, eu também tenho que colocar uma multiplicação aqui entre o 7 e o x. Então, vou executar o g, que apareceu lá na janela como uma função simbólica, e vou pedir para resolver essa função. E resolver essa função significa achar as raízes dela. E aí, nesse caso, como é uma função quadrática, a gente vai ter duas raízes, e essas duas raízes são menos 5 e menos 2, que é o que apareceu aqui na janela de comandos para a gente. Bem, então, muito simples, resolver equações, e ele resolve equações, ou melhor, encontrar as raízes de funções de qualquer tipo. No terceiro exemplo, eu tenho, então, essa equação aqui para resolver. E percebam que essa é uma equação que tem duas incógnitas. Então, eu preciso dizer para o Octave que o y também é uma variável simbólica. Eu posso simplesmente colocar solve e essa equação aqui. E colocando isso, olha só o que vai acontecer. Ele me deu que o lado direito da equação ele é inválido. E ele é inválido porque a gente usa um sinal de igual para dizer que uma coisa vai receber outra coisa, né? Para dizer que uma variável vai receber um número ou que uma variável vai receber um valor simbólico e assim por diante. Nesse caso, eu quero dizer que x mais y é igual a 7. Se é igual, então eu preciso usar dois iguais, que não é o sinal de receber. Logo, se eu executar isso, eu vou ter então que a resposta, ele vai sempre resolver isso para x, é 7 menos y. O que ele fez aqui simplesmente foi jogar o y para o outro lado. No próximo exemplo, a gente tem essa equação aqui. Para resolver essa equação, eu vou colocar solve do peço para resolver. Esse caso é uma equação um pouquinho mais complicada, talvez ele demore um pouco mais para resolver. E aí, aparentemente, ele está tendo uma dificuldade para encontrar uma raiz para essa equação. E geralmente no cálculo simbólico isso pode acontecer, e até esse é um dos motivos para vocês estudarem cálculo numérico e precisarem ter ferramentas numéricas para encontrar essas soluções para equações em que não é possível a gente encontrar as raízes de uma forma algébrica. No segundo exemplo, a gente também pode usar essa forma simbólica para graficar expressões. Para graficar expressões, então vou colocar aqui como comentário, graficar expressões. Para graficar expressões, eu posso usar o comando explot. E dentro desse explot eu coloco qual é a função que eu quero graficar. E nesse caso eu quero graficar a função f, por exemplo. E executando isso aqui, a gente vai abrir uma janelinha.
e essa janelinha vai do -6 até o 6, mais ou menos. Se a gente quiser alterar o tamanho dessa janela, ou de até onde vai o domínio dessa função, eu posso colocar isso dessa forma, entre colchetes, e aí esse novo gráfico vai do -10 até o 10. E talvez também seja interessante vocês adicionarem uma grade para ver isso. Então, rapidamente aqui a gente já pode colocar um grid on, e aí aparece uma gradezinha aqui nessa figura. Vou fazer mais um exemplo, agora plotando a função g, que é aquela função quadrática. Opa, coloquei xplot. E aí tá aqui essa função. No terceiro exemplo, eu coloquei aqui que a gente pode usar o Octave para simplificar expressões. Então, digamos, eu vou criar uma função que vai se chamar expressão ou expre, e essa expressão vai ser x sobre x ao quadrado. Se eu executar isso aqui, o Octave ele já vai automaticamente simplificar essa expressão, porque está bem evidente isso aqui. Só que nem sempre isso acontece. Por exemplo, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, eu já sei que as raízes de cima dessa equação, eu posso escrever isso aqui como sendo x mais 3 que multiplica x mais 4, e tudo isso está dividido por x mais 4. Ops. Então, a gente sabe que a gente poderia simplificar isso aqui, só que o Octave ele não entende essa simplificação muito bem. Eu vou criar uma expressão 2, e essa expressão 2 vai ser formada por isso aqui. Executando isso aqui, a gente vai ver que ele não vai fatorar essa expressão, mas a gente pode usar um comando de fatoração que se chama factor, e aí nesse factor a gente vai colocar o que a gente quer fatorar, que é a expre2. E fazendo isso aqui, nós vamos ter essa equação simplificada simplesmente como x mais 3. E aí eu já poderia colocar que expre2 é igual à simplificação disso aqui, se eu quiser substituir ela por ela mesma de uma forma mais simples. Então esse comando factor, ele serve para a gente simplificar expressões algébricas, que às vezes são meio extensas. Depois disso, eu também quero mostrar para vocês como a gente pode calcular derivadas. Bem, para calcular derivadas, eu vou colocar aqui a derivada 1, e eu quero calcular qual é a derivada da função f, lembrando que a função f é x mais 3. Então, eu uso esse comando diff da função f. E aí, eu coloco isso aqui, e é claro que a derivada de x mais 3 é igual a 1, e está aqui o valor. Outro exemplo, a derivada 2, que vai ser da função g. Então, uso diff da função g. Isso vai dar 2x mais 7, que a função g era uma função de segundo grau, x² mais 7x, né? Então, tá aqui a derivada.
E a gente também poderia derivar as coisas, vamos colocar aqui um terceiro exemplo, de uma função que tem mais de uma variável. Então, por exemplo, x² mais y ao quadrado igual a 9, que é a equação de uma circunferência. Ou eu vou colocar só aqui menos 9, para a gente não precisar colocar o igual, e eu quero derivar isso aqui com relação a y. Então, eu coloco vírgula y e executo esse comando aqui. E aí, essa derivada deu 2y. E se eu quisesse fatorar, derivar em relação a x, eu colocaria isso daqui. X, nesse caso, quando as derivadas são... quando as funções apresentam mais de uma variável. E por último, a gente pode calcular integrais definidas e também integrais indefinidas. Então, vamos ver alguns exemplos para isso. Vou colocar isso aqui como comentário. Para eu calcular a integral de uma função, que eu vou chamar de integral 1, eu posso fazer simplesmente o comando int, e aqui eu coloco qual é a função que eu tenho. Então, eu quero a derivada da função f, por exemplo. Então, a derivada da função f vai ser x² sobre 2 mais 3x. Se vocês voltarem à função f, a gente vai ver que é bem isso mesmo, né? Que eu escrevi x mais 3 lá no Octave. E aí, essa aqui é, então, uma integral indefinida. Aí, se eu quiser calcular uma integral que é definida, ou seja, que tem limites de integração, eu posso pegar a função g, por exemplo, e estabelecer os limites de integração. Eu quero, sei lá, de 2 até 3. E aí, ele vai me dar qual é o valor dessa integral, que é 203 sobre 6. E aí é claro que dá para a gente calcular derivadas parciais e claro que também dá para a gente calcular integrais duplas e triplas. E eu quero que vocês procurem na documentação do pacote Symbolic como fazer isso, caso vocês precisem fazer. E para finalizar, eu gostaria de relembrar com vocês aqueles algoritmos que a gente fez em que eles têm uma intenção de se comunicar com o usuário. E que geralmente esses algoritmos eles seguem uma estrutura, uma sequência lógica, certo? Em que num primeiro momento a gente vai colocar os dados de entrada, no segundo momento a gente vai fazer os cálculos que não são visíveis para o usuário, e num terceiro momento a gente vai dar a saída, que é o que esse algoritmo se propõe. Então aqui eu trouxe um exemplo para relembrar, que é um algoritmo que calcula o índice de massa corporal. Coloquei isso aqui como um comentário, e aí eu geralmente começo os algoritmos com clear e com CLC para que as variáveis não se misturem. Aí, depois disso, eu coloco quais são as variáveis de entrada. A primeira as duas variáveis de entrada que eu preciso nesse caso são o peso e a altura. Então, para que eu solicite para o usuário que ele dê o peso e a altura, eu posso usar esse comando input, certo? E dentro desse comando, eu tenho que usar essa estrutura com parênteses e com aspas. E aí, sempre colocar o ponto e vírgula no final para que essas coisas não sejam plotadas na tela. E aí, esse daqui é o cálculo do IMC, que não precisa ser feito, que é o que o algoritmo calcula. E no final, a gente pode usar o comando fprintf para dizer, para comunicar, então, qual que é o índice de massa corporal dessa pessoa. E aí, isso que está aqui dentro do fprintf, que sempre vai seguir esse mesmo modelo, está me dizendo, seu IMC é, esse %2f vai me lembrar que eu vou dar a resposta com 2 casas decimais, e depois disso eu vou colocar o IMC.
Lembra também que nesse fprintf eu poderia colocar outras informações. Então, por exemplo, com uma massa de, não sei, agora eu quero colocar o peso, então eu vou colocar assim, porcento ponto 3F para a gente ver a diferença, vírgula, seu IMC é isso aqui. E aí agora a primeira coisa que eu quero exibir é a variável que eu chamei de peso aqui em cima. Então depois dessa vírgula aqui eu vou colocar peso e também vou colocar vírgula IMC. E com essa sintaxe eu vou poder mostrar nesse fprintf as duas informações. Então, eu vou executar isso aqui. Para executar eu preciso salvar isso aqui como, vou salvar como IMC, então vou digitar meu peso fictício, o peso que eu gostaria de ter, e a minha altura. E aí tá me dando um erro na linha 6, coluna 8. Ah, o que aconteceu? Foi que quando eu digitei minha altura, eu digitei ela separada por vírgula. Então, eu vou colocar assim, já para o usuário, separado por ponto, para que esse erro não aconteça novamente. Então, vou executar novamente esse programa, no peso que eu gostaria de ter. Aqui. A altura agora separado por ponto. E aí o meu IMC seria este daqui, se eu não tivesse com sobrepeso. Então, só rapidinho, esses são todos os comandos de entrada e saída e as estruturas que a gente fez com essa estrutura sequencial para a gente montar os algoritmos.